Tite vira alvo do Bahia para a temporada 2023, né? Tá na imprensa esportiva, na imprensa especializada, e o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, confirmou, né, o interesse do Bahia, né? Segundo o presidente, o Bahia teria procurado diretamente o atleta, mas a confirmação do próprio Marcelo Paes é que o jogador só será liberado caso o clube baiano pague uma multa rescisória no valor de 8 milhões. A gente sabe, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Marcelo Paes está blefando. Aí você se pergunta, por que o Marcelo Paes está blefando? Na minha opinião, se o Bahia oferecer a metade, ou então 40% desse valor, talvez até 30% desse valor, o Marcelo Paes libere o atleta. Primeiro, porque o Tite é um jogador de 35 anos, né? O Tite completou agora em março 35 anos. O Fortaleza tem interesse em trazer o Chapo, né? O Bernardo Chapo, que é zagueiro do Ituano, zagueiro de 24 anos, que também é um zagueiro canhoto. Então o Fortaleza ele tem descoberto jogadores nas suas contratações, assim, de forma muito eficiente, né? A gente pode citar vários jogadores que o Fortaleza tem conseguido contratar e por um custo bem menor do que outras equipes. Então, o Tite hoje caminha mais para encerramento de ciclo no Fortaleza do que para permanência. E então, eu acredito que o Marcelo Paes fala dos 8 milhões e está jogando o verde para ver se cola, né? Mas eu acredito que se o Bahia oferecer um valor interessante, 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, acredito que o Fortaleza libera o Tite, sim. E no outro dia, o Fortaleza anuncia o defensor do Ituano, ou seja, pode utilizar o próprio dinheiro do Tite, que tem contrato somente até o final do ano com o Fortaleza, e trazer um atleta jovem, um atleta de 24 anos, claro que é uma promessa, a gente não sabe se vai dar certo, mas o Fortaleza tem outros 5 defensores, né? E pode, inclusive, nessa temporada que o Tinga voltou a jogar de lateral, o Vojvoda pode promover novamente o Tinga para zagueiro, né? Já tem o Brits, que é um bom zagueiro, um zagueiro argentino, tem o Sebajos, tem também o Abraão, jogador jovem, mas que está aos poucos, né? Aos poucos vai se adaptando ao modelo de jogo. E o Tite, para o Bahia, seria uma boa contratação? Na minha opinião, assim, é uma contratação que diverge do modelo de jogo que o Bahia quer aplicar. O Tite, como a gente disse, né, é um jogador que caminha para a casa dos 36 anos, né? Claro, completou recentemente 35. É um zagueiro que tem, né, que tem muita imposição física, um zagueiro bom na bola aérea, tem qualidade no passe, mas tem um problema que não encaixa com o estilo de jogo do Bahia. O Tite é um zagueiro que não tem mais velocidade. E o Bahia joga diferente do Fortaleza. Não vamos confundir. O Fortaleza é um time que propõe jogo, propõe. Mas o Fortaleza, por muitas vezes, ele baixa a sua linha, né, para um bloco médio e tenta jogar muito nos contra-ataques, com transição rápida contra seus adversários. Diferente do Bahia, que está tentando, né, fazer marcação alta, jogar a linha defensiva do Bahia, a linha de zagueiros, ela joga no meio campo. Ou seja, o que seria um risco para jogador como Tite, por exemplo, né? Eu acho que se o Bahia de fato confirmar a contratação do Tite, acredito que o Bahia pode mudar um pouco o modelo de jogo, porque o Tite, para jogar com linha alta, eu acho arriscado. Lembrando que na Série A gente está cansado de falar que o Bahia vai enfrentar equipes e jogadores mais técnicos, né? Então, esses vacilos que o Bahia cometeu na Copa do Nordeste, esses vacilos que o Bahia, essas oportunidades que o Bahia deu ao seu adversário no Campeonato Baiano, na Série A, quando você enfrenta equipes mais organizadas, mais qualificadas, treinadores também de um nível melhor e atletas mais técnicos, pode custar caro. Eu acho arriscado, né, o Tite jogar numa equipe que se propõe, pelo menos que pensa em jogar o tempo todo em linha alta, como é o caso do Bahia, né, a não ser que o Renato Paiva, né, pense
em alguns jogos, mudar o estilo de jogo, como ele tem falado, né? Só que não que pode acontecer sim variações. Mas se o Bahia tenta tirar o Tite do Fortaleza, né? é, Gera toda essa repercussão, o Bahia também traz alguns riscos para si, né? Porque o Bahia já está com essa, não é bem uma polêmica, mas com essa situação do Luciano Juba, né? Onde o esporte tenta, né, ainda diz que não desistiu do jogador, mas o Bahia mostra que o Bahia, assim, que se falava muito antes do Bahia fechar negócio com o City, né? Se elogiava demais o catálogo de jogadores que o Grupo City tem. Só que o Bahia, né, tá mirando só em jogadores, assim, já conhecidos. O Bahia não está trazendo novidades, né? E as novidades que o Bahia até então trouxe, elas não estão funcionando muito bem, diga-se de passagem. Então, muito me estranha. Por exemplo, o Fortaleza trouxe Lutero e Pochettino. O Bahia não trouxe jogador para o setor de ataque desse nível. Trouxe Biel, mas Biel já foi um jogador muito conhecido aqui no Grêmio. Então, o Bahia ainda não conseguiu trazer uma grande novidade, né? Então, assim, a preocupação, quando o Bahia tenta Marinho, agora tenta o Tite, me parece que o Bahia está atirando para todo lado. Se falava no início da temporada, muita gente falou que o Bahia não entra em disputa por jogador. Gente, quem não entra em disputa por jogador vai contratar jogador ruim. Jogadores bons são disputados, sim. Os grandes jogadores, eles são disputados. Jogador ruim que ninguém procura. Então, que o Bahia não. Não, eu acho que é diferente. O Bahia só justifica, né? Claro que tem outros fatores, mas só se justifica o Bahia se transformar em SAF. Só se justifica o Bahia, como se diz, mudar de patamar, se o Bahia escolher o jogador e ter condição de trazer. Porque não entra em leilão. Então vai pegar jogador que ninguém quer. Porque os bons jogadores, os destaques, as equipes querem. Olha o exemplo do Arthur, que inclusive já passou pelo Bahia. Palmeiras quer trazer, né, para ser o elenco. Então, porque o Palmeiras entende que é um bom jogador, o Bragantino não quer, só pela multa. Então, os jogadores bons eles são disputados. Então, quando o Bahia fica mirando Marinho, e aí há a negativa do jogador, né? O Flamengo queria vender, o Bahia comprar. Então, tipo assim, passa aquela impressão que, por enquanto, né, só o fato de ter o selo City não está resolvendo, porque muito se pensava, muito se falava antes de fechar o negócio, que só o fato de se tornar o Bahia SAF, o Bahia, né, dessa parceria com o Grupo City, o jogador teria muito interesse para vir. E nem sempre está sendo assim. O Marinho refutou, né? Apesar de que eu acho que a contratação do Ademir é melhor do que a do Marinho, no longo prazo. Mas no curto prazo, eu entendo que o Marinho poderia ajudar mais, porque o Marinho é mais finalizador, né? É mais goleador, já foi mais decisivo. O Ademir ainda precisa provar, foi o que a gente falou, né? O Ademir, ele, sua grande temporada foi no América Mineiro. Quando ele foi para um clube de outro patamar, ele falhou. Ele falhou, ele virou banco, ele foi um jogador pouco acionado, tanto é que foi peça que o Atlético Mineiro aceitou negociar. Né? É um jogador negociável. Então, quando ele vem para o Bahia é maior, muito maior do que o América Mineiro. Então, ainda é uma incerteza. Né? Claro que o Ademir do América é um bom jogador, mas qual Ademir vai chegar no Bahia? O Ademir do América Mineiro ou o Ademir do Atlético Mineiro que falhou? Precisa ser essa resposta dada em campo, né? Eu vou trazer só a matéria aqui, né? Que o próprio Marcelo Paes confirma, né? Essa matéria foi publicada no Globoesporte.com, né? E fala: Marcelo Paes diz que jogador só será liberado caso o clube baiano pague a multa rescisória no valor de 8 milhões. Acredito que o Marcelo Paes está jogando, né, com o Bahia e qualquer oferta ele vai aceitar, porque faltam 9 meses para encerrar o contrato do Tite. Daqui a 3 meses
o Tite pode assinar pré-contrato com outra equipe. Então, Marcelo Paes fala, vou jogar aqui, vai que o Bahia, vai que cola, e aí, não tenho dúvida que com esse dinheiro da rescisão do Tite, Fortaleza vai lá e faz a aquisição do zagueiro do Ituano. Ou seja, vai ser bom para o Fortaleza e para o Bahia, eu entendo que é bom, porque se o Bahia está fazendo tanta questão de assediar, de procurar o jogador, é porque de fato o Bahia tem essa intenção de contratar o Tite. Na minha opinião, assim, é um jogador interessante, é um jogador experimentado na Série A gente sabe que o pode oferecer. Mas o Bahia da Era City, às vezes, assusta. Às vezes, assusta. Eu, particularmente, esperava que o Bahia fosse buscar jogadores de um patamar, né, melhor. Né, fosse buscar jogadores de um patamar melhor. Não estou dizendo que o Tite é um jogador ruim, mas estou dizendo que o Tite caminha mais para o final de carreira. Então, o Bahia precisava buscar, por exemplo, trouxe o Marcos Victor. É uma aposta, é um jogador promissor que a gente sabe que tem tudo para se tornar um grande zagueiro. Mas o Bahia precisava buscar o meio termo, um zagueiro de 28 anos, por exemplo, um zagueiro de 26 anos, né? Um zagueiro de alto nível para chegar, jogar e um zagueiro experimentado. Né? Eu acho que o Tite é experimentado, sim, mas é um jogador que vai jogar essa temporada e a próxima, talvez no alto nível, e depois não tem muito a oferecer. Preocupa essas sondagens do Bahia por alguns atletas, né? Tentou Cuesta, que não vem, né? Então, assim, parece que o Bahia está atirando para todo lado. É meio que preocupante, porque muito se falava que o Bahia tem um banco de dados de milhares de jogadores e a gente não vê. Né? A gente vê outras equipes apresentando jogadores interessantes, né? Por exemplo, o Fortaleza trouxe o Brits, né? Trouxe, já falei aqui, trouxe o Loteiro, trouxe o Pochettino. Então, volta e meia, o Fortaleza consegue encontrar no mercado jogadores interessantes, né? O exemplo do Moisés, para mim, um jogador de velocidade, um jogador agudo ali pelo lado do campo, uma contratação interessante do Fortaleza que trouxe, né? Da Ponte Preta. Então, o Bahia, na minha opinião, precisa acertar mais nessas contratações. Então, a contratação do Tite, para mim, ela pode ser boa para o Bahia, mas ela vai ser excelente para o Fortaleza, que vai rejuvenescer seu elenco. Né? Acho que o Marcelo Paes só está esperando a ligação do Bahia, o cheque, para fazer uma nova ligação e contratar o defensor do Ituano. Então, o Bahia precisa tomar cuidado, porque o Bahia está achando que está enfraquecendo outros elencos, mas nesse caso aí, né, claro que o Tite é consolidado, gente, mas nesse caso aí, o Bahia vai fortalecer o caixa do Fortaleza, que pode buscar dois jogadores, inclusive, com essa grana aí da contratação do Tite. Mas eu quero saber a sua opinião. Você traria o Tite para o Bahia, né? E esse valor anunciado, gente, eu acredito que não será esse valor. Mas o Fortaleza não está com o Pires na mão e não vai aceitar liberar de graça. Vai ter que ter alguma compensação. E aí pode ser bom para o Bahia, mas eu repito, vai ser excelente para o Fortaleza, que com certeza vai trazer dois jogadores para a posição e vai manter o seu elenco, né, em constante evolução. Nós somos o canal 2x1, aqui não tem empate. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.